Muito bem, terceiro ano, vamos para mais uma aula, continuação do nosso exercício sobre o tema urbanização, segunda parte, com mais 10 perguntas. Tá, para começar logo a nossa avaliação parcial, dá logo uma pedrada aí, né? Tá vendo, né? A questão tá do tamanho do desejo de vocês de estudarem. A Belle Époque, palavra francesa aqui tão próxima do latim que dá para entender, que é bela época, foi um período de efervescência cultural e artística ocorrida na passagem do século XIX para o século XX na Europa, e acentuou como referência para o mundo ocidental. Foi um período de prosperidade econômica, permeada por diversas inovações tecnológicas como o telefone, o automóvel, o cinema, o avião. Do ponto de vista cultural, Paris tornou-se um modelo em função dos espetáculos de balé, de ópera e pela produção de inúmeros artistas que eternizaram, por meio da pintura, o glamour da cidade-luz. Nesse mesmo período, a cidade de São Paulo passou por um intenso processo de urbanização, que tomou a cidade de Paris como inspiração. A instalação de linhas férreas, de bondes, de linhas telefônicas quase não saiu. Além dos melhoramentos urbanos, como o calçamento das ruas, a criação de praças e centros comerciais, nos remetem às referências europeias da época. As vitrines passaram a expor a última moda em Paris, e seguir as tendências tornou-se sinônimo de elegância. Tá, com base no texto podemos afirmar o que exatamente? A produção cultural era exclusivamente da sociedade europeia da época, já que no Brasil não existia artistas e vida cultural? E não existia relação entre o desenvolvimento tecnológico e as mudanças de comportamento social nos exemplos citados? Apesar de distantes geograficamente, São Paulo e Paris passaram por transformações sociais e tecnológicas simultaneamente? As transformações dos espaços urbanos podem ser definidas como políticas sem relação com o desenvolvimento econômico? Podemos considerar que ocorreu um intercâmbio simultâneo as, as referências culturais de São Paulo e Paris? Sem mais delongas, a alternativa correta é a letra C. De fato, muito embora São Paulo ela tenha adotado como base a estética Paris, mas Paris e São Paulo elas se modificavam simultaneamente. Pelo menos Paris se modificava, se transformava em modelo, enquanto isso São Paulo, digamos assim, se for para seguir um modelo de forma relativamente atrasada, copiava Paris. Então, ambas se modificavam, muito embora o afastamento geográfico, simultaneamente. Mais uma pedrada. Segunda questão. A passagem do século XIX para o século XX, de novo essa passagem, né, é marcada por transformações econômicas e sociais, particularmente no Sudeste brasileiro, patrocinadas pelo desenvolvimento da economia cafeeira. A respeito dessas mudanças, leia o texto a seguir. São Paulo modernizava-se na sua estrutura e também nos costumes, com a incorporação de novas tecnologias na área das comunicações, como o telégrafo e o telefone, e nos transportes, como os bondes elétricos, os automóveis e o avião. A moda do vestuário tinha roupas mais leves e soltas, influenciadas também pelo desenvolvimento dos esportes. A ordem era manter-se atualizado com a moda europeia, equiparando em termos de status a elite brasileira aos estrangeiros ricos. Desde o planejamento urbano até as peças dos vestuários, tudo era copiado. Isso pode ser ilustrado também pelo fato de pessoas mal vistas ou mal vestidas, isto é, que não tinham a indumentária conveniente, a casaca e o chapéu para homens e o toalé completo para as damas, incluindo luvas, ou descalças, caso de muitos matutos recém-chegados do interior serem proibidos de frequentar determinados lugares, não só particulares, como públicos. O cotidiano da cidade era marcado pelo burburinho de vozes e línguas diversas, onde o italiano, sem dúvida, era o mais ouvido, muito embora o francês era considerada a língua mais glamurosa. A própria palavra glamour é de origem francesa, como glamour, chique e démodé, que é fora de moda. Nas ruas
sobressaíam os gritos dos pequenos jornaleiros e dos vendedores do mercado da São João, onde se acotovelavam cozinheiros pela manhã, italianos com suas cestinhas, já sabe que aqui é a parte popular, né? E toda sorte de prestigiadores, o homem que jejuava em público, em outros se deixavam enrolar por uma imensa cobra e uma mulher caixa, grande, grande sensação, cerrada ao meio aos olhos dos passantes incrédulos. Tá. Considerando a leitura do texto, podemos incluir que na passagem do século XIX para o século XX, a urbanização de São Paulo, o que teve de destaque? Estava relacionado ao desenvolvimento tecnológico da época, favoreceu a geração de empregos formais para toda a população, propiciou a conservação de hábitos e valores rurais na capital, é o que o texto diz, em nada transformou a maneira de viver das pessoas na cidade, democratizou o acesso aos ambientes públicos e privados, todo mundo poderia entrar onde quisesse? Óbvio que não. Estava relacionado ao desenvolvimento tecnológico da época, alimentado sobretudo por os países europeus, França é um dos principais, e também pelos Estados Unidos, que se tornou mais forte ainda, um influenciador do Brasil. Tá, terceira questão. Adaptado de Veja, da revista, 16/4/2008. Neste ano, segundo os dados da ONU, o número de pessoas no mundo que moram em áreas urbanas ultrapassará a população que vive em áreas rurais. Entretanto, o processo de urbanização da humanidade é extremamente desigual, tanto em termos quantitativos como qualitativos. Vocês podem observar na tabela, muito embora a letra não esteja tão legível, mas eu ajudo. População 18,8 milhões, o PIB 225 bilhões, desculpa. Essa terceira parte que é mais interessante. Posição que a cidade ocuparia, hipoteticamente, é claro, se ela fosse um país. São Paulo ocuparia a 33ª posição. Apenas a cidade de São Paulo seria a 33ª maior economia do mundo se ela fosse um país. Londres a 20ª, com 8,5 milhões. Está vendo que a população não tem uma relação tão relevante. 452 bilhões de habitantes. 20ª colocação. Paris, 460 bilhões de dólares. 19ª maior economia do mundo, se fosse um país. Nova York, 11ª, com 1,1 trilhão de dólares com seu PIB, em seu PIB. E Tóquio, 10ª maior economia do mundo, se fosse um país, com 1,2 trilhões de dólares em seu produto interno bruto. 35,7 milhões de habitantes. É claro que não é só Tóquio, são as cidades circunvizinhas que formam uma conurbação com ela. Tá. As cidades da tabela fazem parte de um grupo caracterizado por uma espécie que o distingue da maioria dos centros urbanos. Essa especificidade está enunciada na seguinte alternativa. Cidades globais polarizam a economia mundial. Megacidades concentram a urbanização dos países desenvolvidos. Centros urbanos com PIB elevado agregam a função de capital nacional. Megalópolis abrigam a maior parte da população de baixa renda do hemisfério norte. Obviamente, alternativa A. B. Megacidades concentram a urbanização dos países desenvolvidos. Não. Se você observar cidades como Cidade do México e cidades indianas, onde a concentração populacional é enorme, ainda assim elas não são cidades globais, muito menos ocupam uma posição significativa comparada às cidades mais ricas como Tóquio e Nova York. Centros urbanos com PIB elevado agregam função de capital nacional. Não, nossa capital é Brasília, mas a cidade mais rica é São Paulo. Megalópolis abrigam a maior parte da população de baixa renda do hemisfério sul. Não. Quarta questão. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Há algumas décadas, a pobreza no Brasil se concentrava no campo e em pequenas e médias cidades desprovidas de iniciativas empresariais. Atualmente, ela se concentra em grandes cidades, onde se acentuaram os contrastes sociais. O texto apresenta uma das faces do processo de urbanização brasileiro. Só lembrando que essas questões já é literalmente fazendo uma introdução ao nosso próximo tema, que será urbanização, só que especificamente no Brasil.
Sobre esse processo, é correto afirmar que promoveu a redução do comércio e dos serviços devido à absorção da mão de obra no setor industrial, promoveu a redução do comércio, iniciou a partir de núcleos urbanos localizados nas áreas interioranas do país, acentuou a elevação das taxas de natalidade ao favorecer a concentração de pessoas nas cidades, decorreu da industrialização e modernização do campo que acelerou a migração rural-urbana. Vamos ver aqui qual a alternativa correta. Letra D. Já conversamos sobre isso aqui. A modernização do campo faz com que seja um chamado fator repulsivo, ocupando uma mão de obra que antes era do trabalhador, agora sendo ocupada por máquinas. E a industrialização, muito embora também passe por um processo de maquinofatura, ainda não é suficiente para descartar a mão de obra, atraindo cada vez mais pessoas. É um fator de atração. Quinta questão. Unesp. As previsões de especialistas para 2015 projetam que cerca de 33 cidades do mundo terão pelo menos 8 milhões de habitantes, ocupando 0,4% da área do planeta. 0,4%. Assinale a alternativa que contém um processo descrito em alguns impactos ambientais importantes dele resultantes. Letra A. Envelhecimento da população, favelas e Vossoroca. Se você não sabe o que é Vossoroca, vamos pesquisar. Globalização, efeito estufa, assoreamento dos rios, urbanização, segregação espacial e enchentes, emigração, chuva ácida, migrações pendulares. Letra E. Favelização, secas e erosão eólica. Tá, a alternativa correta é a letra C. Urbanização, segregação espacial e enchentes. Analisando de maneira bastante sucinta cada alternativa. Envelhecimento da população, sim, pode ocorrer, mas dependendo das condições de vida dessa população. Quanto melhor as condições de vida, ou seja, saúde e infraestrutura de qualidade, mais propício é essa população envelhecer. Favelas, sim, mas Vossoroca não, gente. Vossoroca é um acidente geográfico provocado pelo desmatamento, ou seja, é provocado pela enxurrada da chuva em áreas abertas. Não tem nada a ver com região urbana. Globalização, certo. Efeito estufa, certo. Assoreamento dos rios. Assoreamento dos rios é sobretudo dado em regiões rurais, em que há um desmatamento das matas ciliares, em que a areia, com o escoamento das chuvas, leva a areia para dentro do rio. Acontece cada vez mais os rios se tornam cada vez mais rasos. Letra C, urbanização está correto. Segregação espacial, com certeza. Áreas extremamente valorizadas economicamente e áreas extremamente excluídas dos serviços públicos, como as favelas. E enchentes, como vocês podem observar, tanto na própria cidade que nós vivemos, Alagoinhas, que é uma cidade que não é tão grande, mas já sofre com algumas regiões. Algumas regiões já sofrem com enchentes, e São Paulo, como também deslizamentos de terras aqui que não falou. Emigração é a saída. As cidades não estão sofrendo com a saída de pessoas. Imigração é a chegada, emigração é a saída. Chuva ácida, tá certo. Migrações pendulares, também tá certo, mas a migração a questão incorreta. Alternativa. Favelização tá certo. Secas, que é muito mais na zona rural. E erosão eólica. Gente, isso aí é maluquice. Erosão eólica. Tá. Erosão eólica só pode acontecer, sobretudo nas regiões rurais, quando o vento acaba erodindo. É muito mais comum em regiões que tenha dunas. Tá. Sexta questão. Não houve nos países desenvolvidos, como aconteceu nos países industriais, uma passagem da população do setor primário para o secundário e, em seguida, para o terciário. A urbanização se fez de maneira diferente. É uma urbanização terciária. Somente depois, evidentemente com exceções, é que a grande cidade provocou a criação de indústrias. Milton Santos. Tá, letra A. A presença de indústrias nas áreas urbanas motivando o êxodo rural. O processo de industrialização das cidades absorvendo a mão de obra rural. A passagem gradual da economia do país pelos diversos setores da atividade.
o processo de hipertrofia do setor de serviços nas cidades provocado pelo acúmulo de população? Vamos ver. Alternativa correta, letra D. Um processo de hipertrofia do setor de serviços. Muita gente e não tem emprego. No Brasil acontece o chamado subemprego, como vocês podem ver nessa condição da Covid-19, que foi necessário lançar a mão de um programa de auxílio de R$ 600, porque no Brasil cada vez mais a ocorrência de pessoas que, ou por não ter qualificação, ou porque de fato não há vaga para todo mundo. É muito mais por falta de qualificação. Então, as pessoas são alocadas em subempregos. Essa é uma chamada o processo de hipertrofia do setor de serviços. Além disso, a hipertrofia também é no sentido de não ter ônibus e não ter infraestrutura que consiga atender a todos, provocando pelo acúmulo da população. Quanto maior a população, mais difícil será promover os serviços, ou pelo menos de maneira que mantenha a hierarquia econômica, que beneficie os pobres e que mantenha no poder os ricos. Eles tentam estabelecer esse equilíbrio. Sétima questão. A Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Sobre a urbanização da população mundial, julgue as alternativas a seguir. Primeiro, a urbanização mundial iniciou-se no Japão, principal centro industrial e exportador do século XIX, o que promoveu a redução da taxa de mortalidade. Segunda proposição. O avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural ou vegetativo da população. Proposição 3. As condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo como consequência a redução das doenças doenças endêmicas e epidêmicas. Quarto, a inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho tem reduzido taxas de fertilidade das populações urbanas. A alternativa correta é a letra E. Apenas a primeira proposição é incorreta. A urbanização, como nós sabemos e estudamos, ocorreu inicialmente no primeiro lugar a se industrializar no mundo. Esses são fatores interrelacionados, industrialização e crescimento urbano, que foi na Inglaterra. Oitava questão, essa é a representação de cidades. O maior, que é o grande núcleo urbano, e as outras que são menores. Algumas regiões, vocês podem observar, que já há uma conurbação. Vamos entender aqui. As figuras identificadas pelos números 1 e 2 correspondem, respectivamente, às seguintes formas urbanas. É uma megacidade e megalópole, megacidade e cidade global, região metropolitana e megalópole, região metropolitana e cidade global. Qual é? Opção C. É uma região metropolitana, tal qual, por exemplo, acontece em Salvador e em Recife, e uma megalópole. Ou seja, tudo isso aqui acaba comportando uma megalópole. E aqui é a região metropolitana. Tá. Nona questão. A questão está relacionada ao mapa a seguir, as 150 aglomerações mais ricas. Você pode observar que é majoritariamente concentrada na região norte do planeta. Sobretudo Tóquio, Osaka, Kobe, Los Angeles, Chicago, Londres, Paris, nos Estados Unidos, Nova York, Filadélfia, Washington e Cidade do México, obviamente no México. Tá. Da leitura do mapa pode-se concluir: o crescimento urbano se realiza nas áreas mais desenvolvidas, a riqueza urbana evidencia a divisão do mundo em países ricos e pobres, a periurbanização, ou seja, a periferização da urbanização, é um fenômeno típico do mundo desenvolvido, a metropolização do norte se opõe à fragmentação do sul, a megacidade é um fenômeno social típico dos países ricos. Letra B, como eu já tinha meio que denunciado ali naquele errozinho que eu cometi, né? Letra B, riqueza urbana evidencia a divisão do mundo em países ricos e pobres. Produto interno bruto, aqui se concentra as cidades mais ricas. De novo, tá? O crescimento rápido das cidades nem sempre
é acompanhado no mesmo ritmo, pelo atendimento de infraestrutura. Deixa eu partir logo, vocês já viram, né? Vamos interpretar a questão. Para a melhoria da qualidade de vida. A deficiência das redes de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, de pavimentação de ruas, de galerias de águas pluviais, de áreas de lazer, de áreas verdes, de núcleos de formação educacional e profissional, de núcleos de atendimento médico-sanitário, é comum nessas cidades. Geograficamente no Brasil, sabe-se. Deixa eu reler aqui, porque eu me atrapalhei, desculpa. Tá. O crescimento rápido das cidades nem sempre é acompanhado no mesmo ritmo pelo atendimento de infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida. A deficiência de redes de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, de pavimentação de ruas, de galeria de águas pluviais, de áreas de lazer, de áreas verdes, de núcleos de formação educacional e profissional e de núcleos de atendimento médico-sanitário é comum nessas cidades, é deficitário, como nós bem sabemos, inclusive a nossa própria cidade sofre com esse problema, como muitas outras. Sabendo que o acelerado crescimento populacional urbano está articulado à escassez de recursos financeiros e dificuldade de implementação de leis e de proteção ao meio ambiente, pode-se estabelecer o estímulo a uma relação sustentável entre conservação e produção a partir de que, como já destaquei a alternativa correta. Vamos só interpretar porque as outras não são corretas. A correta, como letra D, da fabricação de produtos reutilizáveis, ou seja, um processo de reciclagem, e biodegradáveis, ou seja, produtos que sejam, digamos assim, menos nocivos ao meio ambiente, evitando-se substituições e descartes, como tem o lixão do Pacífico, né? Um monte de plástico está boiando no mar, num lugar chamado Lixão do Pacífico. Com medidas, e a gente não fala nem da questão do Brasil, como os rios que são extremamente poluídos, com medidas para redução da degradação ambiental. Urbanização, infelizmente, está associado à poluição, tanto do ar, quanto do solo, quanto de maneira geral. Tá. Letra A, do aumento do consumo pela população mais pobre? Não. De produtos industrializados para o equilíbrio da capacidade de consumo entre as classes não tem nada a ver com isso. Da seleção e recuperação do lixo urbano, tá certo. Que já é uma prática rotineira nos grandes centros urbanos, aí já ficou errado. Dos países em desenvolvimento, já ficou errado aí. Da diminuição acelerada do uso de recursos naturais, ainda que isso represente perda da qualidade de vida de milhões de pessoas, não. Seu equilíbrio não é para perder a qualidade de vida. Letra E. Da transferência dos aterros sanitários para as partes mais periféricas das grandes cidades, visando a preservação dos ambientes naturais, é um deslocamento que não vai contribuir em nada, vai manter, ou seja, só vai varrer o lixo, entre aspas, para baixo do tapete. O lixo ainda vai estar lá. Tá, sendo assim, eu dou por encerrada a aula de hoje e espero que vocês estejam bem. Até mais.